Nós cumprimentamos a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão participando conosco deste programa, com a paz do Senhor Jesus. Este programa vai ao ar todos os domingos, né? E tem o propósito de trazer esclarecimentos para dúvidas que surgem, e até porque o nome do programa justifica. Você pergunta e o pastor responde. E nesta oportunidade, dando continuidade às respostas, está conosco o pastor Luiz Eugênio, que é o secretário-geral da igreja, o CEO da Igreja Cristã Maranata, está aqui conosco, né, para trazer alguns esclarecimentos. Pastor Luiz Eugênio, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria tê-lo aqui conosco, e sabemos que muito agrega a este programa a sua participação, os seus esclarecimentos, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite, estamos aí para ajudar no possível. Isso. Pastor Luiz Eugênio, no último programa, o senhor, de uma forma muito precisa, falou do direcionamento da igreja, o governo do Espírito Santo que norteia todas as ações da igreja, fez um retrospecto de todas as aquisições realizadas no Brasil, no exterior, das construções, das reformas, né? E dando sequência, né, ao programa, nós gostaríamos que você falasse, né, como que a igreja consegue construir, fazer aquisições de imóveis no Brasil, no exterior, e a igreja em momento algum ela não faz solicitação pública de recursos, né? Como isso acontece, pastor Luiz Eugênio? Eu na administração do presbitério, já estou ali há 10 anos com o pastor Gideuti, que é o presidente da igreja, né? E aprendi muitas coisas com ele, né? Ele que, na verdade, é o mentor intelectual de toda essa gestão administrativa da igreja, né? E aprendi muitas coisas com ele, mas uma das coisas que eu nunca esqueço, ele falou o seguinte: administrar não é gastar, é economizar. Porque gastar é fácil, o negócio é economizar. E aprendi muito com ele, nesses 10 anos com ele na administração da igreja, como proceder para economizar. Economizar em qualquer coisa. Você vê que um administrador igual o pastor Gideuti, ele é de economizar nas mínimas coisas. Seja num copo de plástico, ele está preocupado por estar gastando muito, seja nas coisas pequenas que parece que não tem nenhum valor, mas é uma grande realidade. As pequenas coisas que vão saindo daqui a pouco você pensa que não, a despesa ficou altíssima. Mas a igreja, ela trabalha, por exemplo, ela não faz arrecadação de dinheiro publicamente em nenhum momento, e o pastor, ele é proibido de pedir dinheiro em qualquer momento, publicamente é proibido de pedir dinheiro. Aliás, é proibido de pedir. E nós vemos o seguinte: existem alguns mitos que eu já vi até na internet, pessoa falando que a Igreja Maranata, ela não pede dinheiro em público, mas a sua membresia, aquelas pessoas que trabalham na igreja, são obrigadas a ter que dar o dízimo, não sei o quê. Não existe isso. Pessoa, grupo louvor, ninguém obriga ninguém no louvor a dar dízimo. Pessoa que canta na igreja, ou instrumentista, ou as senhoras que trabalham na igreja, ninguém obriga essas senhoras a dar dízimo, nada disso não. Agora, evidentemente, a Igreja Cristã Maranata, ela não aceita subvenção do governo, não aceita dinheiro de governo para a questão dela funcionar. Ela não aceita nada que venha fora do âmbito. Como é que ela compra imóvel, compra tudo? Com dízimo. As pessoas que resolveram dar. Porque para nós, o que é interessante disso? Para nós, o importante não é... Deus não está precisando de dinheiro. Não é uma questão de precisar, ter que pedir. Por isso nós não pedimos. A necessidade não é da igreja, é do ofertante, de querer fazer ou não. Então, nós vemos o seguinte: a igreja, ela tem uma vertente, ela tem um caminho diferente, não criticando as igrejas que fazem isso, que pedem dinheiro para alguma coisa. Não, ela não tem crítica nenhuma a fazer essas pessoas. Querendo falar o seguinte, que nós, é uma experiência nossa com o Senhor, de não cobrar dinheiro publicamente. Você vai ver, na televisão nossa, não se pede nada. No YouTube, nada se pede. Se você vê alguém pedir dinheiro aí no YouTube aí,
em nome da Igreja Maranata, não é Igreja Maranata não. A Igreja Maranata não pede nada. Você vai ver na televisão, no YouTube, nos templos nossos, se entrar no templo, ninguém vai te pedir nada. E eu me lembro até uma experiência que teve uma vez com uma senhora, eu era pastor numa igreja uns 10 anos atrás, e ela chegou na igreja, ela falou: pastor, eu vendi um terreno meu lá, eu queria dar o dízimo dessa venda desse terreno. Aí eu falei: minha senhora, a senhora conversou com seu marido lá sobre esse negócio, sua festa quer dar? Não, eu conversei. Aí eu falei: conversa com ele direitinho, a igreja, nós não precisamos ter que pegar esse dinheiro da senhora todo jeito, não precisamos disso não. Ela ficou assustada, o marido dela atrás de outra igreja, falou: não é possível. Quem ia rejeitar uma oferta dentro do terreno que vendeu? Não é rejeitar. Os irmãos vão observar o seguinte: a nossa igreja é a única igreja, isso aí é a verdade, é a única igreja que aqueles que espontaneamente, que não pode ser nada, alguém resolveu dar o dízimo lá, tem um registro de todo mundo que contribuiu com alguma coisa, tem um registro do nome da pessoa, tudo, não passa sacola, não passa nada. E uma coisa interessante, não falta nada, e tem outra coisa interessante, nós temos aí mais de 4 mil imóveis, a igreja tem, né? E não devemos nada. Aprendemos uma coisa com o pastor Gideuti, o seguinte: saber negociar e comprar os negócios tudo à vista. Aliás, teve até um rapaz de um banco que teve na igreja querendo fazer um financiamento para a igreja. Vocês estão na necessidade financeira? Não, nós estamos aqui, o banco aqui falou: não, nós compramos tudo à vista. Ele não acreditou, não é possível. Então, essa gestão administrativa que o Gideuti está deixando, né? Ele continua ensinando isso a cada dia. Cada dia tem um negocinho que ele ensina, uma coisa nova. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, é um negócio espetacular a administração dele, viu? E, na verdade, o Luiz Eugênio, o pastor Gideuti, ele é visionário. Né? Com certeza. Hoje nós estamos vivendo aquilo que ele visualizou há 50 anos atrás. Né? Ele visualizou a igreja, onde a igreja chegaria. E eu tenho certeza do seguinte: a ação do Espírito Santo foi tão favorável a nosso favor, né? E com esse comprometimento, essa disciplina, que entendo que superou as expectativas dele, né? O que nós alcançamos, mas tudo isso foi a base, foi exatamente essa visão dele no sentido de otimizar, né? Valorizar os detalhes, porque na verdade é o seguinte, pastor Luiz Eugênio, são nos detalhes onde nós falhamos, né? Quando se cuida de detalhes, das pequenas coisas, né? Valores muitas vezes insignificantes, mas nós temos que pensar o seguinte: se eu estou economizando aí R$10 numa igreja, você tem que potencializar isso. Nós temos aí mais de 6 mil templos, ou seja, tudo é potencializado. Então, é por isso que você precisa estar atento, né, nos mínimos detalhes, e exatamente a gestão da igreja, essa gestão exitosa, é o resultado deste cuidado com os detalhes. E a gente observa sempre o seguinte: na administração nós observamos o seguinte, por exemplo, se nós não temos recursos, não compramos, né? Não compramos, ou está muito caro, não compramos. Então, a gente observa sempre o seguinte: bom, como é que está a receita e a despesa? Então, você está acompanhando. O pastor não precisa pedir dinheiro para ninguém, igreja, lugar nenhum, porque nós acompanhamos a despesa. A despesa está alta, nós vamos cortando a despesa até chegar no nível que fica equilíbrio ali, e vão acompanhando a despesa, e acabou. É isso que nós fazemos. Pastor Luiz Eugênio, outro aspecto muito interessante, né, da nossa gestão e daquilo que a Igreja Cristã Maranata fez a opção, foi exatamente na ausência de remuneração dos pastores, né? Todos aqueles que trabalham, todos aqueles que estão exercendo o ministério nesta igreja, nesta obra, eles fazem isso voluntariamente. Temos que lembrar o seguinte, que às vezes algumas pessoas fazem confusão. Nós temos uma administração na igreja, tem um número de funcionários que prestam serviço para a igreja, né? Por exemplo, a igreja ela tem que prestar conta à Receita Estadual, a Receita Federal,
ela tem que prestar conta de como ela aplicou os recursos dela, tem que prestar conta. Então, eu tenho que ter um órgão administrativo dentro da igreja, um órgão que controla as finanças, tem a contabilidade. Nós temos aqui, por exemplo, isso aqui nós chamamos de planejamento estratégico da igreja. Todo ano fazer um planejamento estratégico da igreja, que nós vamos fazer economicamente. Evidentemente que à medida que o Espírito Santo vai mostrando alguma coisa diferente, nós vamos mudando. Planejamento, qualquer empresa faz um planejamento. Agora, nenhuma empresa cumpre 100% do planejamento dela, mas nós temos que fazer um planejamento para ter uma noção do que nós estamos prevendo. É um direcionamento. Um direcionamento, né? Agora, isso aqui é importante para você ter uma noção do que você vai tá na sua cabeça. Agora, na medida do andar dos anos, dos tempos, o Espírito Santo vai direcionando um caminho ou outro, e nós vamos seguindo esse caminho. O pastor Gildeoti mostrou até para os pastores lá no Manaim o planejamento estratégico da igreja que nós temos. Então, esse planejamento é importante para você ter uma noção, das coisas. Você tem aqui, por exemplo, no planejamento, você tem, por exemplo, quais as forças que a igreja tem, né? As forças. A gente fala, as forças é a unidade doutrinária, arrecadação centralizada, a questão do não fazer arrecadação pública, é uma força da igreja, não fazer pedido de dinheiro público, é uma força que nós temos. Então, a questão do ministério voluntário, que você acabou de falar, o ministério voluntário. Então, essa é uma força muito grande da igreja, ter o ministério voluntário, que o pastor, nós vamos observar o seguinte, o pastor, vamos comparar com Jesus. Jesus chamou os apóstolos, nenhum deles tinha preparo nenhum. Se fosse olhar para os dias de hoje, que muitos falam aí que a pessoa não sei o quê, ele ia chamar o fariseu saduceu, chamou os apóstolos, pescador, cobrador de impostos ali, chamou aquelas pessoas ali, e ele preparou essas pessoas para o ministério. Então é uma coisa que nós não podemos compreender um profeta profissional. O profeta é um chamado de Deus na vida dele, né? O profeta, e o ministério para nós é um chamado de Deus na vida da pessoa. Então a pessoa vai seguir ali o chamado de Deus. E por isso o ministério voluntário é uma grande experiência da Igreja Cristã Maranata, uma experiência grandiosa que nós temos uma frase que o pastor Gildeoti falou, que ficou marcada no tempo aí: o ministério é maior que a vida, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Pastor Luiz Eugênio, ainda dando sequência ao nosso programa, você, no programa anterior, você falou acerca da missão da igreja. A missão é proclamar a volta do Senhor Jesus, que está ligado, intimamente ligado ao nosso nome, né? Maranata, que é um anúncio, é uma proclamação de que Jesus vai voltar. Mas também a igreja, ela desenvolve atividades do campo social. Ela está comprometida, até porque nós entendemos, né, que evangelização é também uma ação social. Eu gostaria que você falasse sobre os trabalhos de natureza social que a igreja realiza. Bom, a igreja, ela tem muitas ações sociais. Vou tentar numerar, pelo menos aqui, vamos dizer, umas 7 ações que a igreja faz. Vou numerar aqui. Primeiro, vamos lá. A primeira ação social que nós temos é relativa à criança. A criança, ela tem um valor principal na nossa igreja. Você vai observar que a igreja, São Maranata, para mim, é a única igreja que bota as crianças na frente, sentam na frente, e elas têm um destaque na igreja. Nós investimos muito na criança, porque a criança, a sua formação, para nós a criança, a Daís até falou no evento anterior, que a criança não é o futuro, é o presente da igreja. E hoje as crianças têm sido muito usadas para evangelizar, para trazer a família, para tudo isso. Então, a questão é a criança. Segundo, nós entendemos que a integração do idoso é fundamental. O idoso está integrado dentro da igreja, o idoso trabalhando em atividade, tudo ali, é uma coisa importantíssima. Nós temos também outro ponto que podemos considerar o seguinte: a integração, a família como base da sociedade, base da igreja. Se a família for forte, a igreja vai ser forte, a igreja. Então a família é algo fundamental. Nós temos investimento na área de atendimento às pessoas, da sociedade de uma forma geral. Por exemplo, a Igreja Cristã Maranata tem um telefone 0800. Depois vamos botar até na tela aí. O 0800 é o seguinte: nós atendemos
tem um atendimento de pessoas da Igreja Maranata, e todas as igrejas evangélicas e não evangélicas do Estado do Espírito Santo, ou fora do Espírito Santo, ou até em outros países, ligam para esse telefone, e nós temos lá pastores 24 horas. Agora, uma coisa, os pastores que atendem lá, eles recebem uma ajuda financeira para ficar trabalhando lá. É um trabalho que eles fazem, é um trabalho. Ali não é voluntário, não. A igreja paga para manter, não só o telefone, mas manter os pastores trabalhando, atendendo as pessoas 24 horas. Qualquer hora da madrugada, do dia que você ligar, tem um pastor lá para atender. Então, esse é outro ponto, importante lembrar disso. Outra ação muito forte que a igreja tem é na questão de quando dá enchentes. Enchentes, por exemplo, nós tivemos enchente na região do sul da Bahia, tivemos em Petrópolis, recentemente no sul do Espírito Santo aqui. Então, o que a igreja fez? Porto Alegre. Porto Alegre foi uma coisa mais devastadora, Porto Alegre, né? Que houve até os irmãos se mobilizaram para ajudar, não sei o quê, mas normalmente como é que funciona? As enchentes que estão nas regiões do Brasil, o presbitério ele age independente de irmãos. Não tem nenhum irmão que ajuda a comprar uma geladeira nova, um fogão, armário, não. No caso de Porto Alegre até teve aqueles que quiseram ajudar, mas nas outras regiões o presbitério comprou móveis para as igrejas. Imagina só, uma família carente que perdeu tudo na enchente. Ela foi esperar, com todo respeito, foi esperar o governo ajudar para reconstruir aquela família, ou ela tentar reconstruir, ela não vai conseguir. Então, o presbitério age nesses casos, em todos os casos. O presbitério faz o quê? A família perdeu tudo. Aí, o presbitério, nós fazemos um cadastro social dessa família, mandamos alguém fazer uma visita na casa, ver o que realmente está acontecendo lá. Aí compramos para essas famílias que perderam tudo na enchente, geladeira, fogão, tudo novo, hein? Guarda-roupa, cama de casal, cama de solteiro. Então, a casa fica mobiliada, o armário de cozinha, a casa fica mobiliada para a família começar de novo, certo? Ou seja, reiniciar. Aliás, rapaz, nós fizemos isso, eu me lembro da experiência, fizemos isso aqui no sul do estado, quando teve a enchente. Medeiros Neto teve uma enchente que irmãos perderam tudo. Aí mandamos essas coisas tudo para lá, os irmãos não acreditaram. Falou, o quê? A Igreja Maranata faz isso? A comunidade lá em Medeiros Neto, o pastor me fala, rapaz, esse cara de admirado. Tem igreja que faz isso? Mas nós fazemos, evidentemente, a Igreja Maranata não tem como fazer isso para a sociedade toda, faz para os membros da igreja, né? O membro da igreja perdeu tudo. Nós socorremos os membros da nossa igreja, porque o membro, como é que vai reconstruir sua família? Então, nas enchentes, a igreja tem sido forte nas ações dela. Outra coisa que nós podemos falar aqui, é muito mais de 7, né? Nós temos a questão das ações sociais. Tinha uma ação social em Terra Vermelha que atendia mais de 10 mil pessoas. Levamos médicos, enfermeiros, e às vezes a pessoa pensa que a ação social tem os voluntários, mas tem aqueles profissionais ou situações que a igreja tem que pagar. A igreja tem que... A ação social não é tudo de graça, não. A igreja tem que investir ali, botar alguns recursos para poder ter a ação social funcionar. Evidentemente, tem o governo do estado, tem a prefeitura, tem todo mundo que está ali junto, mas a igreja também ela entra com recursos para funcionar a ação social, que ela tem que botar a questão de informática funcionando. Na verdade, toda a estrutura para que a ação social ela venha acontecer, obviamente que demanda recursos. Lógico. E a igreja coloca. Da mesma forma, pastor Luiz Eugênio, dando sequência a essa atividade, inúmeras atividades, né, no campo social, nós temos que lembrar, né, de uma ação realizada lá no sertão da Bahia, né? Com certeza. No sertão da Bahia, Missão Sertão. Missão Sertão, né? Foi outro grande evento que tivemos. Estamos tendo periodicamente esse evento no sertão, né? Atendendo os irmãos do sertão. Aliás, não é atender os irmãos, é atender a comunidade do sertão. A comunidade do sertão. Nós olhamos uma região carente. Né? Assim como a Amazônia, nós olhamos a quem vão atendendo a comunidade, levando medicamento, médico, levando tudo lá, né? Uma estrutura, né, com médicos, com diversas especialidades, dentistas. Aliás, essa região da Amazônia, o sertão, a mesma situação na Amazônia, a Daí celebrou aqui, a Ilha do Marajó, aquelas regiões ali, né? É a região mais carente do Brasil. É o menor IDH do país. A igreja leva toda a estrutura para lá. Toda a estrutura. Isso aí é a mesma coisa. A igreja, quando vai, ela leva medicamentos, médicos. Então, ela leva uma estrutura. A igreja tem um investimento para fazer aquilo. Nada é de graça. Não, ali
É lógico que tem aqueles voluntários, tem um que varia, mas tem o investimento da igreja também, Não, né? toda a estrutura, obviamente, a missão Amazônia, né? Tendo como presidente o pastor João Cidade, ele cria toda a estrutura, né, para que o evento possa acontecer. E o interessante, pastor Luiz Eugênio, que muito embora seja uma ação social, mas ela não deixa de ser também uma evangelização. Também. Levar o pão espiritual e o Isso. material, leva os dois, né? E, por outro lado, nós precisamos entender que o evangelho é uma ação social, É lógico. né? Porque Recupera a família. recupera restaura a família, restaura a família. É. Porque diante do quadro que nós vivemos, da desestruturação, desconstrução da família, o evangelho, ele reconstrói, ele muda a história da família. Até porque, né, lembrando daquela passagem bíblica que Paulo e Silas, diante do carcereiro de Filipe, né, ele pergunta: que devo fazer para salvar-me? E Exatamente. Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, quando o evangelho entra na sua casa, não há ação social mais evidente e mais com resultado mais produtivo do que o evangelho. E nós tivemos, isso também outra ação social que está esquecendo aqui, são tantas ações. Tivemos aqui, por exemplo, a ação social no Natal, o antes do Natal um pouquinho, nós tivemos ali em Carapina, na Serra, no Espírito Santo aqui, uma ação que nós atendemos mais de 2.000 crianças, certo? Com brinquedos, a família reunida ali para receber, então ali em Carapina. E hoje, esse ano, nós temos uma série de ações sociais programadas. Agora em maio, nós vamos estão programado uma em Vitória, né? Vai ser feita uma em Vitória, então existe a programação de ações, fora os atendimentos que a igreja faz também, a orfanato, casa de passagem. Nós temos muitas igrejas com trabalhos dentro desses locais, certo? Ali nesses locais, fazendo um atendimento às pessoas, orando por elas, dando uma assistência, que as pessoas às vezes estão sozinhas, elas precisam de uma atenção. Então muitas igrejas têm feito esse trabalho. E chegamos ao final de mais um programa. Queremos agradecer você que está participando deste programa e queremos dizer se dúvidas ainda tem em relação a algum aspecto da igreja. Esteja à vontade, encaminhe a sua dúvida, que nós teremos a grata satisfação de respondê-la. Tá? Chegamos aqui, portanto, ao final. Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.